quem poderá dizer? Purifiquei o coração, estou livre do meu pecado. Provérbios 20, verso 9. Quem poderá dizer isso, hein? Purifiquei meu coração. Ninguém poderá dizer isso. Nós dependemos plenamente, inteiramente de Deus. É só Deus que pode trazer pureza na minha vida. Eu não tenho esse poder inerente por mim mesmo. Dependendo de Deus, abraçando a salvação em Cristo Jesus, então Ele vai trabalhar em meu coração dia a dia, sendo um ramo na videira. Essa é a palavra de Deus e esse é o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Nosso grande abraço para você que está conosco todos os dias às 6 da manhã, às 3 da manhã na repetição também. É um programa diário. Aqui nós não paramos nenhum dia, não tem feriado, não tem Natal, não tem nada, é sempre. Nós estamos próximos aí do Natal, né? Mas todos os dias estamos aqui com você, com um capítulo novo, para incentivá-lo, para incentivá-la a ter a palavra no coração. Guardei as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti, diz o salmista. Um grande abraço para você também que está no NT Play, nas nossas mídias sociais, nos acompanham fora da telinha aqui e também no YouTube. Nossa, nós temos tanta gente inscrita em nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, vá lá, se inscreva no nosso canal Reavivados por Sua Palavra NT. E nós temos um grupo muito bom ali, pessoas que oram umas pelas outras. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu computador. E vamos saudar algumas dessas pessoas. A Eva Moura, um grande abraço para você. A Deise, que sempre está com a gente aqui, a Deise Yara, psicóloga. Estou fazendo propaganda de você aqui, hein? Muito bem, muito grato aí pela sua presença. Olha, temos muita gente por aqui. O Antônio Albuquerque, temos a Verônica Lopes também, temos também a Maviane Oliveira. Maviane, temos que orar por todos, não é? Temos que orar por todos. Um grande abraço para você, se inscreva em nosso canal Reavivados por Sua Palavra NT e faça parte desta família do Reavivados. Eu tenho um brinde para você dos Anjos da Esperança. Trata-se deste pequeno manual de estudos bíblicos, ensinos de Jesus. São 18 lições onde a gente aprende o que Jesus disse sobre diversos assuntos. Sobre a morte, a ressurreição, a sua volta, sobre dinheiro e tantos outros assuntos. No final tem um questionário. Se você preencher esse questionário e mandar aqui pra gente, pelo correio, então você vai receber um bonito, maravilhoso DVD sobre este assunto aqui. O telefone é este que está aparecendo aqui, vai aparecer outras vezes durante o programa. Anote esse telefone, passe para os amigos também, inscreva pessoas, né? Eu peça para que elas se inscrevam através desse número, é muito simples, alguns dados apenas para poder mandar este material para sua casa, escritório, para onde você desejar. Quer se tornar um anjo da esperança e nos ajudar a propagar o evangelho em português e espanhol em todo mundo? É bem simples também, basta ligar para este outro número aqui, tá bem? Todas as suas dúvidas serão tiradas e venha fazer parte deste grupo seleto, né? Esse grupo importante que apoia a pregação do Evangelho, os Anjos da Esperança. Bom, estamos voltando com a carta de Pedro, agora a primeira carta, o segundo capítulo, que é uma continuação do primeiro capítulo, como nós já vimos aqui. Viva com esperança, viva em santidade, e no finalzinho do capítulo 1 nós vimos viva em harmonia. Então aqui a unidade cristã, e nós vamos completar com o capítulo 2 logo após o intervalo. Não saia daí. Excelente, já estamos de volta aqui com o seu programa Reavivados por Sua Palavra. Hoje, 1 Pedro capítulo 2, é uma carta impressionante, fala sobre a viva esperança. Esse é o tema importante. Viva com esperança, viva em santidade,
viva em harmonia. Nós vimos ontem, e vamos pegar aqui o finalzinho do capítulo 1, a partir do verso 2, que é viva em unidade cristã, harmonia cristã. O verso diz assim: tendo purificado a vossa alma, verso 22, capítulo 1, né? Só para dar uma ligada aqui com o 2, né? Pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Então somos filhos, membros da mesma família. Isso é importante. Nós somos filhos, membros da mesma família. Ele estava falando para os cristãos espalhados pela Ásia, estavam vivendo entre os pagãos, sofriam por causa disso e por causa de outras coisas, por causa do próprio pecado, não é? Da perseguição também, e eles tinham que estar ligados na esperança. O que nos une? É a esperança. Então, viver harmonicamente, amando sem amor fingido. Então, é o mesmo amor. Nós somos nascidos do mesmo jeito. Verso 23, pois fostes regenerados, tivemos o novo nascimento, né? Não de semente corruptível, mas de incorruptível mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. O verso 25, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Nós somos regenerados, então somos membros da mesma família, devemos ter o mesmo amor, nós nascemos do mesmo jeito, em Cristo Jesus, dependendo da palavra dele. E agora a gente entra no capítulo 2, nós temos o mesmo alimento, e ele diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, fazer as coisas com segundas intenções, de hipocrisia, falsidade, invejas, e de toda sorte de maledicência, vivam sem estas coisas. O capítulo 2, o verso 2, aliás, diz: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Busque isso com todas as forças, né? A criança, quando quer comer, grita, esperneia: eu quero aquele leite, o leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Como é que a gente consegue crescimento para a salvação? Buscando o leite espiritual, o alimento puro. E aí ele vai mencionar que nós somos pedras do mesmo edifício. E vai aqui usar pedras, olha, várias vezes, 1, 2, 3, 4, 5, eu acho que é isso, rocha, 5 ou 6 vezes aqui, ele usa a expressão pedra, Pedro, tem essa ligação, e ele vai fazendo essa jogada. Bom, alguns dizem, Pedro não sabia escrever, era letrado, era um pescador, mas aqui a Bíblia fala de Silvano, né? No finalzinho ele fala de Silvano, que Silvano o ajudou aqui nessa escrita toda. Mas desejem o leite, né? Desejem o leite espiritual. Então, do mesmo edifício, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Então ele fala mais um pouquinho sobre pedra, a pedra que os construtores rejeitaram. Então ele convida você, e além de convidar, ele diz que você faz parte do edifício, somos pedras do mesmo edifício, a base é Cristo. E aí vem o verso 9, ele diz que nós somos sacerdotes do mesmo templo. É numa sequência, né? O edifício, agora somos sacerdotes do mesmo templo. E o verso 9 é clássico. Esse verso 9 é maravilhoso, diz: vós, porém, sois raça eleita. Extraordinário, hein? Isso é para dar esperança. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamares as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vamos entender de novo o contexto. Onde morava esse povo? Na Ásia. Os cristãos espalhados ali moravam entre os pagãos. Mesma coisa nós hoje. Os cristãos devemos estar espalhados como sal, né, para salgar esta terra insípida, esta terra sem gosto, sem sabor, sem graça.
E nós estamos aqui colocados, você está colocado no seu prédio onde você mora, no seu condomínio, na sua rua, na sua casa, para ser luz. Porque você e eu somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E aqui no verso 10 coroa esse pensamento dizendo: vós, sim, que antes não éreis povo. Estavam tão complicados, não eram povo, mas agora sois povo de Deus. Nós não fazíamos parte, nós não éramos israelitas, nós não éramos hebreus, nós não éramos judeus. Tem diferença, um dia eu vou falar a diferença disso tudo. Mas o que nós éramos? Estavam errantes por aí, mas ele nos agregou e nos chama de raça eleita, sacerdócio real. Aí diz assim: mas agora sois povos, desculpa, sois povo de Deus, né? Que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Quer dizer, agora fazemos parte do povo de Deus, nação eleita. A partir do verso 11, e vai entrar no 3, capítulo 3, nós vamos ver que é uma sucessão de ideias sobre submissão. Submissão. A ideia aqui é a seguinte: sem submissão não existe governo, sem submissão não existe alegria no lar, sem submissão não existe relacionamento no trabalho, sem submissão não existe relacionamento na igreja também. Eu fiz alguns apontamentos aqui. A graça de Deus e a submissão diante da autoridade, diante dos senhores, né, dos administradores, proprietários do lar e da igreja. Sem submissão não existe essas coisas. Então eu acho interessante pessoas que vêm para a igreja e elas não admitem ser submissas à palavra, submissas à administração. Se não há uma administração, se não há submissão, as leis não valem nada. Eu moro num prédio aqui, pode ser até que alguém esteja vendo aqui do meu prédio, mas de vez em quando tem umas festas aqui que vão até madrugada. Tem leis, até agora aí a síndica colocou lá: olha, o horário é tal e tal, depois das 22, silêncio. Pode ter a sua festinha lá embaixo, mas não fica, não tem música mais, não tem nada. Se não tiver uma organização, isso vira uma bagunça aqui. Vira uma bagunça. Na pandemia, não podia fazer barulho logo, cedo. Pessoas trabalhavam em casa, né, no auge da pandemia. Tem que ter organização, tem que ter submissão. Então aqui, a partir do verso 11, verso 11, até o capítulo 3, o 3 vai longe aqui, 3:13, 3:12, a gente encontra essa visão: submissão. Tem que haver submissão. Então, primeira coisa que ele diz: tem que haver submissão diante das autoridades. Tem gente que faz greve, ok, eu não vou discutir esse assunto aqui agora, nem é importante para o nosso tema aqui, mas vejam, há leis que são para nossa própria proteção. Eu tenho a honra de ser capelão voluntário da PM de São Paulo, da Polícia Militar de São Paulo, aqui numa companhia aqui perto da igreja, e ter feito o curso dos PMs de Cristo. Um abraço para os meus colegas que são capelães também. Mas eu olho para aqueles soldados, uma vez por semana eu faço lá uma meditação, né? Momentos com Deus, depois eles receberem as ordens que vão fazer do dia e tal, que eu faço bem cedinho, 5:15, 5:30 da manhã. Mas aqueles homens e mulheres têm que ser respeitados. Tem pessoas corruptas? Tem, até pastores corruptos. Tem qualquer um. Políticos? Tem. Engenheiros? Tem médicos? Tem mamães? Tem. Papais? Também. Tá, gente corrupta em todo lugar. Isso é o mundo. Mas eu tenho que me submeter, porque senão vira uma bagunça. Eu faço o que eu quero? Não. E diz assim: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Somos cristãos. Esse não é o nosso mundo. Estamos aqui de passagem, vamos voltar aqui nessa terra renovada. Isso aqui não é o fim em si mesmo. Somos forasteiros que vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Não crie confusão. Em outras palavras, não crie confusão.
Não faça com os demais, não crie confusão. Mantendo exemplar o vosso procedimento. Quem é que vai ser preso? Quem quebra a lei. Viva sob a lei. Que a lei possa governar a sua vida. Não faça barulho depois das 22 horas, não fique tirando racha na rua, pare na faixa de pedestre, o sinal vermelho para ali, as pessoas estão passando na faixa, deixa passarem. Alguém pediu a vez para entrar no carro, deixa. Essas são as regras do trânsito, de cortesia, importantes. Então, sejam exemplares no meio dos gentios. Que coisa linda aqui. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio de gente, porque isso vai chamar a atenção. Se é uma vida dedicada a Deus, vai chamar a atenção. Sujeitai-vos, verso 13, a toda instituição humana por causa do Senhor. Por causa do Senhor. Quer a autoridade, soberanos, ao rei, quer as autoridades como enviadas por ele. Deus, de uma certa forma, mas ele permitiu esse facínora, esse egoísta dirigindo uma nação. Deus permitiu que aquele lá da África, da Ásia, da Europa, das Américas, da Austrália, né, da Oceania, estão aí porque, de uma certa forma, houve essa permissão. Deus está segurando os 4 ventos da terra, não se esqueça disso. Mas nós devemos estar sujeitos, mesmo com castigo, diz aqui, verso 14. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos sensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto ou malícia. Vocês são livres, mas vocês vão sujeitar. Por quê? Porque é assim. Sujeitem-se aos senhores, servos, verso 18, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom o cordato, mas também ao perverso. Quer dizer, eu tenho que me submeter ao trabalho, há regras ali no trabalho. E se eu não estou feliz, eu saio também. Suportar o infortúnio. Ele fala sobre o sofrimento. Está passando sofrimento, mas é o jeito que está vivendo, não tem outro jeito, é injusto, mas o mundo é injusto. Mas tem que haver submissão das autoridades, aos administradores das empresas. O salário tinha que ser melhor. Ok, então vá para outro lugar. Aqui as regras são assim. É injusto? O mundo é injusto. O mundo não diz assim: olá, Ronaldo, bom dia, vou abrir os faróis vermelhos para você hoje, não vai haver trânsito por onde você passar, ninguém vai roubar a sua carteira, bom dia, Ronaldo. Não tem isso. Neste mundo tereis aflições, e Pedro está repetindo isso. E diz assim, sabe quem é o exemplo da gente? Verso 21. Portanto, para isso mesmo fostes chamados. É o mundo. Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo, para seguir seus passos. Ele não cometeu pecado, nem dolo se achou na sua boca, verso 22. Pois quando foi ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. E morreu por nós. Ele ajuntou as ovelhas desgarradas. Desculpe, esse é o nosso exemplo. Ele é o nosso exemplo. Então vou ficar cordato? Sim. Eu posso mudar a minha vida, a minha reação. Então, todos os cristãos deveriam sair dos países comunistas, que proíbem. A Coreia do Norte, aí, que dizem que proíbe bastante. Todos os cristãos deviam sair e viver em países capitalistas. Também não é esse. Os países capitalistas são terríveis também, não tem governo certo. É o melhor, o que você tem é o melhor. Tem pessoas ali que precisam de você. Não é? É isso. Amanhã nós vamos ver no capítulo 3, então, no lar e na igreja. Sede submisso. Muito importante. Vamos orar, Pai querido. Nós oramos por esses países onde há dificuldades.
onde os cristãos são perseguidos, são até mortos. Mas, Senhor, esse sofrimento vai redundar em glória. A nossa vida aqui é passageira. Eu não estou aqui pregando a morte, sofrimento é importante, eu vou então em busca do sofrimento. Não. Mas eu tenho que ser submisso, eu tenho que entender que quando eu sou submisso ao Senhor, eu tenho que entender que eu sou submisso à minha nação, sou submisso ao lugar que eu trabalho. E vamos ver amanhã sobre o lar, sobre a igreja também. Submissão é uma palavra importante neste mecanismo de vida com pecado e diante daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Ajuda-nos a termos este bom espírito para alcançar os corações que estão vazios, procurando um exemplo, procurando a Bíblia viva em nossa vida. Em nome de Cristo. Amém. O programa segue, eu fico por aqui. Amanhã a gente, capítulo 3, amanhã. Um abraço. O Antigo Testamento é claro ao mostrar que o povo judeu foi escolhido por Deus para ser uma nação modelo diante do mundo. Eles foram separados para uma missão especial. Porém, dentre os judeus, existia um grupo separado de forma específica para se envolver apenas nos serviços religiosos do templo. Eles eram os levitas, uma tribo separada unicamente para o trabalho espiritual. Dentre os levitas, existia um grupo ainda mais especial, os quais eram responsáveis por oficiar os rituais religiosos. Me refiro aos sacerdotes. Estes eram homens escolhidos para as funções mais sagradas. Somente eles podiam entrar no santuário representando o povo diante de Deus. No Novo Testamento, o templo e todo o seu sistema de sacrifícios entraram em desuso após a morte de Cristo. Desde então, a obra de Deus foi democratizada para todo crente fiel, não ficando restrita a um único povo ou a um grupo especial. No capítulo 2 da primeira carta de Pedro, no verso 9, lemos sobre esta nova concepção de povo escolhido. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro não está rompendo com o sistema exclusivista do templo, mostrando que agora não é necessário ser judeu, levita ou sacerdote para fazer parte da obra de Deus. Diante desta nova realidade, qualquer pessoa, de qualquer nacionalidade, raça, tribo ou língua, pode fazer parte do povo escolhido de Deus. Porém, uma coisa não mudou. Todo aquele que aceita fazer parte da família de Deus recebe as mesmas responsabilidades que o povo de Israel, os levitas e os sacerdotes tinham no passado. Todo cristão deve buscar ser santo, ser propriedade exclusiva de Deus e ser um proclamador do Evangelho da cruz. Então a boa notícia é que tem espaço para você na família de Deus. Não importa quem você é, de onde você veio, Deus te escolheu para fazer parte do povo dele nesta terra. Porém, este privilégio está cercado por grandes responsabilidades. Desta forma, ser cristão é ter um privilégio responsável e uma responsabilidade privilegiada.